costuma fazer bem. Deus, o mundo tanto amou, que seu Filho entregou. Quem no Filho crê e confia, nele encontra eterna vida. Caríssimos e amados irmãos, hoje domingo do Senhor, 30 de outubro de 2022, debaixo da graça de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, vejamos o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Lucas, capítulo 19, versículos do 1 ao 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais ainda. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras perdoem nossos pecados, iluminando nossas vidas e nos guarde para a vida eterna. Caríssimos e amados irmãos, nós vimos a palavra do Senhor nos dizendo que Jesus passava por aquela região e esse homem, por nome Zaqueu, que era muito rico, de baixa estatura e cobradores de impostos, e chefe dos cobradores de impostos, né? Então ali ele era o maior. E ele, querendo conhecer Jesus, mas era uma multidão que cercava Jesus, e ele, por ter baixa estatura, o que ele pensou? Ora, eu sou baixinho, então eu vou correr subir numa árvore, que daí de cima eu vejo Jesus. Só que quando Jesus chega naquela árvore, Jesus vê Zaqueu e chama Zaqueu pelo nome. Ora, olha que maravilha. Como que o Senhor nos conhece? Aí ele chama Zaqueu. Zaqueu, desce. Aí Zaqueu desce. E aí, hoje eu vou ficar em tua casa. Aí a multidão, muita gente ali já ficou invocada, porque, nossa, ele hoje, Jesus, ele vai ficar na casa de um pecador? Bem, aí Zaqueu falou ao Senhor que ele devolveria 4 vezes, até 4 vezes mais aquilo que ele tinha fraudado, se ele fraudou alguém, e que ele daria metade do que ele tinha para os pobres. Então, gente, na verdade, naquele dia, naquele instante, naquele momento, como Jesus falou, hoje entrou a salvação em tua casa. Jesus percebeu a conversão verdadeira de Zaqueu. Tanto é verdade que ele já se propôs: Senhor, eu
darei metade dos meus bens, e se eu defraudei alguém, devolverei 4 vezes mais. Isso significa uma conversão verdadeira de Zaqueu. E aí os opositores já começaram a dizer por que é que Jesus vai ficar na casa de um pecador. E aí ele diz que ele vem por aqueles que estavam perdidos. Em outras passagens ele diz que o são não precisa de médico, e sim os doentes. E diferente também daquela passagem daquele jovem rico, Zaqueu se propôs na conversão a dar metade do que ele tinha e doar até 4 vezes mais de tudo aquilo que ele tinha fraudado. Devolver, né, vamos dizer assim. Então, ao contrário daquele jovem rico, quando chega em Jesus e propõe o que eu devo fazer para ganhar o reino dos céus. Aí quando Jesus fala para ele tudo o que ele devia fazer, aí no final das contas Jesus falou, olha, que ele queria conhecer os mandamentos. Aí ele disse, quando Jesus fala para ele todos os mandamentos, ele diz que já observava esses mandamentos desde o tempo de moço, de criança, né? E aí quando Jesus fala, pois bem, muito bem, agora para ter verdadeiramente o reino dos céus, vai e vende e divide todos os seus bens com os pobres. Nesta hora ele ficou triste, porque ele era apegado com as coisas desse mundo. Aí ele foi embora. Então aqui, hoje nesse evangelho, acontece o contrário daquele jovem rico. Ele entristeceu quando Jesus propôs para ele dividir os bens dele. Zaqueu não, Zaqueu é que já propôs a Jesus dele, bom, se eu defraudei alguém, eu devolvo até 4 vezes mais daquilo que eu defraudei. E o que eu tenho eu devido a metade. Este foi uma conversão verdadeira e sincera. Amados irmãos, o excelente e maravilhoso domingo, iluminado e abençoado pelo nosso Mestre Jesus para todos. E a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre todos nós e permaneça sempre. Quando alguém se ajoelha